Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é Demóstenes, sou professor da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico e nesse primeiro vídeo da nossa segunda unidade nós iremos estudar como se classifica a pesquisa científica com relação às abordagens, que também são, essas abordagens também são chamadas pelos estudiosos da área de paradigmas científicos ou de correntes filosóficas que ancoram ou que subsidiam o pensamento científico. Então, o primeiro dessas correntes ou desses paradigmas é o positivismo. O positivismo ele surge no final do século XIX e ele parte da premissa de que o conhecimento científico é o único conhecimento verdadeiro. E o seu principal representante é o filósofo francês Auguste Comte, que influenciou não apenas o pensamento científico nas ciências exatas ou naturais, mas influenciou também o pensamento científico, o fazer científico nas ciências sociais e humanas. Então, o positivismo ele parte do seguinte princípio, de que se analisarmos o mesmo objeto, se estudarmos esse mesmo objeto, adotarmos o mesmo método de pesquisa, sob as mesmas circunstâncias, com os mesmos objetivos de pesquisa e também utilizando a mesma metodologia, o mesmo método, os resultados serão sempre os mesmos. Então essa é a premissa básica do positivismo. E aí mais adiante nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, e até que ponto o positivismo se aplica às ciências sociais e humanas. Vale salientar, por exemplo, que na origem das ciências sociais, das diversas ciências sociais, como da sociologia, por exemplo, se propôs um modelo de ciência muito positivista. Lá no método, nas regras do método sociológico, que é uma obra que de certa forma dá origem à sociologia como ciência, o M. Durkheim ele vai dizer que a gente precisa estudar os fenômenos sociais da mesma forma em que se estuda, se analisa os fenômenos, as leis que regem a natureza. Então é um modelo bastante positivista que temos evidentemente avançado no decorrer do século XX, a gente tem avançado bastante. O outro modelo que eu gostaria de falar nesse vídeo, outro paradigma ou abordagem científica, é o interpretativismo. O interpretativismo é também uma corrente filosófica que é também chamada de construtivismo social. Surgiu também no final do século XIX e, de certo modo, o interpretativismo ele se opõe, ele se contrapõe ao positivismo. Isso por quê? Porque o interpretativismo ele parte da premissa de que a realidade é produto da interação entre os sujeitos e o mundo. Portanto, o fazer científico, suas teorias, suas metodologias, são mecanismos que nós utilizamos para interpretar a realidade. Então, um dos principais pensadores do que a gente chama de método interpretativista é o Max Weber, por exemplo. O Max Weber, que é um dos grandes nomes do pensamento social no mundo inteiro, ele foi um divisor de águas dentro da sociologia, porque ele vai pensar a vida social não nessa perspectiva positivista de analisar os fenômenos como leis, mas é de pensar, por exemplo, uma sociologia compreensiva. Então a gente tem, de modo geral, dois paradigmas científicos, duas abordagens científicas, que é o positivismo e o interpretativismo. E aí é algo interessante para a gente pensar, por exemplo, até que ponto essas abordagens elas se aplicam à educação, elas se aplicam às ciências sociais e humanas. Se a gente pensar, por exemplo, o modelo positivista e pensarmos, por exemplo, as pesquisas em educação e em sala de aula, por exemplo, a gente pode chegar à conclusão que mesmo eu adotando, mesmo o professor ou o pesquisador adotando o mesmo objetivo, sendo o mesmo objeto de estudo, digamos o 6º ano,
ainda que seja o sexto ano A ou o sexto ano B, ou ainda que seja o sexto ano, mas em momentos diferentes, o mesmo objeto de estudo, adotando a mesma metodologia de investigação, proporcionando a construção das mesmas circunstâncias de aprendizagem, adotando as mesmas metodologias de ensino ou de investigação, a gente vai verificar que os resultados não serão os mesmos, ou que podem não ser os mesmos, porque o objeto das ciências sociais e humanas, eu vou colocar objeto entre aspas, ele é extremamente subjetivo e ele é subjetivo por natureza, que é o homem. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que o positivismo, embora tenha influenciado bastante o pensamento social, embora tenha influenciado bastante a educação e etc., o interpretativismo, como abordagem científica, alcança hoje muito mais o fazer científico nas ciências sociais e humanas, porque coloca primeiro o nosso objeto, entre aspas, o homem como ser subjetivo, portanto, coloca também o pesquisador como ser subjetivo que interpreta e compreende a realidade social. No mais, no próximo vídeo a gente vai discutir mais 2 métodos de abordagem, que é a dialética e a fenomenologia. Obrigado.